Olá, haja luz, que Deus abençoe a todos. É muito bom estarmos juntos. Mais uma vez eu quero convidar você a nos acompanhar nesta mensagem que nós estaremos trazendo nesse momento e, consequentemente, eu estarei realizando uma oração em seu favor. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você assim puder. Eu gostaria de falar exatamente sobre uma das maiores dificuldades que as pessoas encontram para prevalecer diante das suas dificuldades. Muitas vezes a passividade, a amorosidade. Existem pessoas que elas são extremamente ativas diante de situações que não exigem tanta necessidade de ação. Mas em determinadas situações, a amorosidade, a passividade permite ou, infelizmente, eleva o problema a um nível mais alto. E por esta razão, os problemas vão estando sempre se multiplicando e migrando e afetando e comprometendo outras áreas da própria vida. Deus não nos dá fé para simplesmente sermos tolerantes ou passivos diante das dificuldades. Não quer dizer que sejamos afoitos, precipitados, que vamos colocar os pés pelas mãos, a calça pela cabeça, como diz o outro, na expressão, no jargão popular. Mas não podemos, de forma alguma, sermos acomodados no sentido da fé. Esperarmos ou ficarmos na defensiva, acreditando que com o passar do tempo as coisas vão se encaixar. E nem sempre as coisas elas vão acontecer nessa pausa, nessa morosidade em que muitos ficam. Um exemplo de uma afronta que o povo de Israel sofreu, quando o gigante Golias, conhecido nas escrituras sagradas, o filisteu, levantou contra Israel uma grande afronta. Ora, quem não sofre afrontas? Quem não tem contra si uma carta de afronta, assim como Ezequias, o rei de Judá, quando Senaqueribe o afrontou, ameaçando destruir todas as cidades de Judá? Quem não tem um gigante que o desafia em forma de uma doença, uma conta impagável, uma carta de divórcio, um exame médico, uma dispensa de trabalho, uma demissão, uma má notícia que chega? Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situação. Mas a reação faz toda uma diferença. E quando Davi se deparou, quando Davi se viu diante daquela afronta que já existia praticamente há 40 dias, porque o gigante se apresentou 80 vezes, 2 vezes ao dia, por 40 dias, e trazia frases impropérias, palavras que só faziam com que o povo de Israel fosse mais envergonhado. E ninguém tomava providência, atitude alguma, mesmo dizendo crer no Deus de Israel, mesmo sabendo dos feitos, mesmo sabendo das grandes conquistas e vitórias que o povo de Israel havia alcançado através do Deus vivo. Davi, quando ele ouviu as palavras, as ameaças, as afrontas do gigante Golias, ele não teve dúvida nenhuma. A Bíblia fala no capítulo de 1 Samuel 17, diz assim: disse mais o filisteu, dentre tantas coisas que havia dito, para complementar, aqui diz, ele disse ainda mais: hoje eu desafio as tropas de Israel. Qual tem sido a sua afronta hoje? Qual tem sido as ameaças que você vem sofrendo hoje? Quais os problemas que vem batendo a sua porta hoje, ontem, anteontem ou quase uma vida inteira? Qual é aquela situação que tem permanecido da forma que ela se encontra já há algum tempo? E é bom que se fale que as coisas permanecem como elas estão porque são admitidas assim, porque são aceitas assim. A tolerância com a situação, a morosidade para se tomar uma atitude é muito grande.
Não é o tamanho da fé que faz a diferença, mas a qualidade da fé. Davi ouviu aquela afronta contra o Deus dele e isso o incomodou. Quando a pessoa se sente incomodada, desconfortada com a situação, ela tem que ser levada a uma fé. Ela tem que ser levada à ação da fé. Aliás, quanto maior for a dificuldade, maior deve ser a ação da fé. E Deus permite que essas afrontas aconteçam para suscitar dentro da pessoa uma fé, para que ela desperte a fé que há dentro de si. A Bíblia diz, o filisteu ainda disse, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ele queria peleja, ele queria um confronto para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul, o rei, e todo Israel, as palavras daquele filisteu do mal, temeu e espantou-se muito. Assim acontece, as pessoas estão temerosas, receiosas de manifestarem a sua fé. Muitos estão com a sua autoestima em baixa, desacreditadas, uma fé morta, uma fé praticamente fraca, diante de um inimigo que pode ser vencido por meio dessa fé. Então, eu quero, nesta manhã, amigo, amiga, chamar a sua atenção, porque dependendo da situação que lhe sobrevém, se é uma situação de confronto, uma situação que traz humilhação, uma situação que traz insatisfação, descontentamento, desassossego, você precisa professar sua fé. O Deus que nós estamos aqui levando para as pessoas é o Deus da Bíblia. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e o será eternamente. Mas Deus procura pessoas que de fato, de verdade, estejam dispostas a manifestarem, a agirem essa fé, para que essas afrontas literalmente caiam por terra. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento e inclusive dizer que amanhã nós estaremos no grande domingo do fim das afrontas. Eu costumo dizer que tudo que tem um começo tem um fim. Nem sempre o que é bom perdura. Por que o problema que teve início não vai ter um fim? Assim como o dia se inicia, ele acaba, assim também os problemas que têm se levantado sobre a sua casa, o vício, o marido que virou a cabeça de repente, as informações negativas, as más notícias que chegam, os problemas que se propagam financeiramente, a cada dia um problema novo, um desafio novo, uma nova afronta. É preciso nós entendermos que tudo isso faz parte. Mas como reagimos diante dessas situações? Com morosidade? Com passividade? Ou se manifestamos assim como Davi, a fé por nos sentirmos incomodados com tal situação ou com tais situações? Amanhã eu quero convocar você de Uberlândia, você aqui do Triângulo Mineiro, que não aceita isso, que não se conforma com essas afrontas, traga as suas afrontas. Se você puder trazer algo que possa representar a vida de alguém, da família, venha, participe conosco às 9 horas da manhã ou 18 horas, mas especialmente pela manhã. Vamos levantar um grande clamor, mas eu tenho certeza que as afrontas que você tem sofrido, elas vão ser despachadas, elas vão cair por terra, assim como o gigante foi derrotado, as muralhas cederam, a carta de afronta que Ezequias apresentou diante do altar no templo do Senhor, deu a ele vitória sobre o rei inimigo Senaqueribe. Vamos clamar a Deus agora e vamos falar com ele. Senhor, tu disseste, porque a mim se apegou, eu o livrarei. Poloei-o a salvo, porque conhece o meu nome. Existem muitos que, assim como disse Jó, te conhecem de ouvir falar. Tem informações a seu respeito. Tem experiência, mas não experiência positiva, mas experiência com as inúmeras situações que muitos têm passado. E que muitos estão tão acharcados de problemas que fazem questão de falar assim, não, eu estou debaixo de prova. Eu estou sendo provado. É a minha prova, é
eu estou debaixo de uma cruz, de uma carga. Ora, Senhor, pera lá, como que nós podemos abrir mão da fé para vencer tais situações e ficarmos simplesmente tímidos, temerosos diante de tais situações? O Senhor não morreu por acaso. O Senhor não disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor não disse por acaso que no mundo teríamos aflições, mas tu disseste, tem de bom ânimo, porque eu venci. E o Senhor nos deu a fé como forma de combatermos tais situações e prevalecermos. Abençoa a todos que participam desta oração. Desperta, Deus, a fé que há dentro desta mãe, a fim de buscar a libertação de filhos, a transformação de casamentos. Ah, meu Deus, desperta a fé desta pessoa, seja ela católica, evangélica, de qualquer denominação, e que já está tão impactada com os problemas que a sua autoestima já está em baixa, a ponto de não ter reação diante de tais situações. Desperta, meu Deus, o que dorme, como diz a tua palavra. Abençoa todos que recebem esta oração, esta palavra, porque a diferença não está no tamanho da fé, mas na sua qualidade. O Senhor permite tais situações acontecerem para que a nossa fé seja despertada. O Senhor suscita a fé para que não o tamanho dela, mas a ação dela traga respostas e resultados tão desejados. Nós oramos e abençoamos a todos. Que o nosso Deus abençoe. Fica aí essa palavra, compartilhe. Você de Uberlândia, convide amigos, familiares. Venha estar conosco neste domingo, o fim das afrontas. Traga a sua carta de afronta. São dívidas, são dispensas mediante trabalho, problemas financeiros, conjugais, familiares, talvez dívidas, dificuldades, enfim. Venha estar conosco às 9 ou às 18, especialmente pela manhã. E vamos estar clamando. Deus abençoe a todos que nos acompanham nesta manhã de sábado. Fiquem com Deus e tenham todos um ótimo dia. Obrigado, o Adams, que está acompanhando, a dona Laís, o Jefferson, que vai estar conosco amanhã, o Ibo Play, a dona Norma, a dona Leidmar, a dona Dedé das Rosas, não é? A Patrícia e tantos outros. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Avenida Floriano Peixoto, 2326, bairro Brasil, entre o atacadista Marquinhos e Supermax, de frente com a pizzaria Quarteto da Massa, aqui em Uberlândia. Que Deus abençoe, guarde essa palavra. O que faz a diferença não é o tamanho, mas é a qualidade da ação da fé. Deus abençoe, ficar com Deus. Obrigado, manda um abraço para a Rose e Si. Que Deus abençoe, ficar com Deus. Dá licença.